E aí, gente? Bom, essa daqui vai ser uma aula bônus, tá? Que eu vou explicar um pouco sobre UV para vocês. Embora a gente tenha resolvido aquele nosso problema do metal da chaleira, né? Por causa da escala no eixo Z que a gente fez, que não funciona em certas posições do objeto e tudo mais, eu quero explicar para vocês como a gente pode abrir a UV desse objeto, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deletar esse material chaleira V2, tá? A gente vai abrir a UV, então a gente não vai precisar. Vou colocar aqui no modo de render para mostrar para vocês mais ou menos como que funciona. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui no nosso material e vou mudar para UV, certo? Já vão perceber que está esquisito, está com uma escala diferente, certo? Em ambos aqui. E o melhor jeito de explicar UV é imaginar aqueles quadradinhos, cubos que a gente faz de papel quando é criança, coisa do tipo, ou um origami, né? E imaginar que é basicamente uma UV. Então seria basicamente a UV de um cubo isso daqui, certo? Um cubo aberto. Então a UV nada mais é que uma embalagem aberta, onde a gente consegue colocar a nossa textura, tá? De forma que a gente decide onde vão estar os nossos cortes, para não ter certos problemas de textura, que nem foi esse daí que a gente teve, embora a gente tenha resolvido. Quero mostrar mais uma forma de resolver para vocês. Vou vir aqui no meu modo de Viewport Shading, tá? Vou mudar aqui o meu Editor Type para UV Editor. Vocês vão ver que eu tenho vários addons aqui que eu utilizo para abrir o UV, porque eu abro bastante. Mas a gente vai usar só esse daqui, ó, Mio 3, certo? A gente vai usar ele porque ele tem aqui nos addons do Blender, tá? Se vocês vierem aqui em Get Extensions e escrever UV, vai aparecer o Mio 3 aqui para vocês instalarem. Beleza. Se eu apertar Tab, vão ver que vai aparecer um monte de coisa e vai estar um caos aqui. Talvez o de vocês esteja diferente. Basicamente, para a gente abrir o V, a gente vai usar duas coisas. Aqui em Edge, a gente tem o Mark Sharp e o Clear Sharp. Já vou dizer de antemão para vocês. Apertem com o botão direito e coloquem nos Quick Favorites, tá? Tanto o Mark Sharp quanto o Clear Sharp, tá? Porque eu vou ficar usando o meu Quick Favorites aqui, de Mark Sim e Clear Sim. Opa, falei errado. Não é Mark Sharp, tá? É Mark Sim e Clear Sim. Esses dois aqui. Coloquem eles nos Quick Favorites. Vocês podem colocar o Mark Sharp e Clear Sharp também, mas a gente não vai usar aqui, certo? A gente vai usar esses dois, que estão até aqui nos meus Quick Favorites, os primeiros, ó, Mark Sim e Clear Sim. E vamos colocar nos Quick Favorites para não ter que ficar abrindo aqui toda hora, porque senão vai ficar difícil de explicar para vocês, porque o V é uma coisinha que demora para entrar na cabeça, tá? Eu vou ir no meu modo de Edges aqui. Eu vou até tirar o meu Studio Light, vou apertar aqui no checkboxzinho para ficar melhor de visualizar, certo? Vou ativar aqui o meu Screencast Keys. Deixa eu só achar ele aqui. Aqui, beleza. E bom, vamos começar aqui por essa básica da chaleira. Primeira coisa que eu vou fazer é delimitar os meus cortes. Os meus cortes são sempre feitos em quinas, tá? Na grande maioria das vezes. Porque essas quinas são partes que não vão ficar tão visíveis. Então eu vou fazer um corte aqui. Vou apertar Q, né? Que é o atalho de Quick Favorites. Vou dar um Mark Sim. Então aqui vai ser um corte. Eu acabei de marcar um corte. Vou apertar aqui também. Para fazer um corte, ó, mais uma quina. Certo? E agora, se eu apertar 3 para ir no modo de face, se apertar L, L seleciona, né, faz a seleção do seu objeto. Quando eu fizer isso, ele vai respeitar os meus cortes, tá vendo? Então fica muito mais fácil a gente poder editar. E agora eu vou apertar Shift H. O Shift H, ele oculta tudo que não tiver selecionado. E aí a gente consegue mexer só nessa parte aqui do nosso objeto. Bom, a gente precisa abrir isso daqui, né? Então, a gente precisa fazer um corte nessa parte e um corte aqui embaixo também. Vou apertar Q, Mark Sim, apertar A para selecionar todo mundo, vou apertar U e vou fazer um Unwrap. Vocês vão perceber que vai ficar assim, exatamente onde a gente fez o corte, ó, tá aparecendo ali, ok? Eu vou apertar Alt H
E agora eu vou fazer o corte dessa parte aqui. Perceba que a parte de baixo, ela também tem uma quina, né? Então eu vou fazer aqui um Mark Sim. Só que isso daqui, ó, se eu selecionar ele e apertar U, Unwrap, ele tá circular. A gente não quer isso, tá? Então, ó, eu vou selecionar esse Edge aqui, vou segurar Ctrl até esse aqui de baixo, ó, sempre aqui batendo na nossa linha de corte, porque senão ele não vai cortar. E agora, se eu selecionar e apertar U, ele é uma peça aberta, certo? Eu vou apertar 3 novamente, modo de faces, selecionar só o meu bico apertando L, vou dar um Shift H, que assim fica mais fácil a gente selecionar. Vou selecionar esse corte aqui, na parte de baixo, Q e Mark Sim. É sempre bom a gente selecionar, isolar com o Shift H, e aí para desisolar a gente aperta Alt H, certo? Porque ó, se eu clicasse aqui nessa linha do bico, ó, ele ia selecionar toda essa parte de baixo, a gente não quer que selecione, certo? Agora eu posso apertar A para selecionar todo mundo, apertar U, Unwrap, e eu abri aqui a UV dessa nossa parte, ok? A gente instalou esse addon aqui basicamente para poder utilizar o Gridfire, né? Tem alguns que chamam de Quadfire também, que é para deixar reto a nossa UV, que para esse caso vai funcionar porque se a gente colocar essa UV que está um pouco curvada no nosso material, que são vários risquinhos, eles vão ficar curvados, aí vai ficar esquisito. Então, ó, eu vou apertar L, vou selecionar e vou dar um Gridfire. Vou selecionar esse aqui, apertar L, Gridfire. E esse daqui a gente também consegue dar um Gridfire, porque ele está aberto certinho. Ó. Prontinho. O circular não precisa, certo? Se a gente vier aqui no nosso modo de render agora, eu vou ativar aqui o Studio Light novamente. Eu vou dividir novamente a minha tela aqui, tá? Da UV, só para eu poder colocar um shader editor. E agora eu vou colocar o Z em 1, tá? E vou mexer aqui para ver qual é o lado que a gente precisa. Não é o Y, é o X que a gente precisa deixar fininho. Tá? Vou colocar 50 aqui. Nossa, pode ser até um pouco mais, vou botar 75. Para deixar ele bem fininho. E percebam que ó, ele já está seguindo o nosso V. Tá vendo? Esse daqui de baixo, inclusive, também, ó. Evitando aquele problema que a gente estava tendo. Até mesmo a parte aqui de baixo está seguindo o nosso V. E o nosso bico também está seguindo o nosso V. Uma coisa que pode acontecer é estar num ângulo esquisito. Então, ó, se eu selecionar todo mundo aqui, eu vou apertar aqui em Show Overlays para vocês conseguirem visualizar. Se eu rotacionar a minha UV, ó, perceba que também rotaciona a minha textura, tá vendo? Ela fica angulada, que é o que uma coisa que a gente não quer, certo? Eu vou escalonar aqui um pouquinho e vou puxar essa parte aqui também. Agora vamos para o V dessa parte aqui de cima. Vamos entrar no modo de Edit Mode. Eu vou ir para o meu Viewport Shading normal aqui. Vou isolar, apertando barra do teclado numérico. Eu vou selecionar essa quina aqui. Essa quina aqui de dentro, que Mark Sim. Vou selecionar essa quina aqui, que não dá nem para ver, vou apertar Alt Z para vocês visualizarem, porque está com Subdivision, então a gente não consegue visualizar ali. E vou colocar nessa quina aqui também. Dei um Mark Sim. E agora eu vou até vir aqui nos modifiers e desabilitar a minha visualização de Subdivision, só para eu poder visualizar aqui melhor. Vou clicar aqui no nosso Edge e com Ctrl eu vou seguir o caminho aqui até esse Mark Sim que a gente fez. Vou fazer mais um, certo? E agora, quando eu selecionar eles, esse daqui de cima não precisa, tá? Porque ele tá com outro material, mas vamos fazer também. Vamos selecionar aqui, aqui na dele, e vamos clicar aqui, segurando o Ctrl, fazer até aqui o nosso Mark Sim. Se eu selecionar todo mundo e apertar U, Unwrap, vai estar funcionando certinho. E é aquele mesmo processo. Vou selecionar esse daqui, vou vir aqui no nosso Mio 3 e vou dar um Gridfire.
a mesma coisa com esse daqui, Gridify, e com esse daqui aberto também, Gridify. Os que são redondos não precisam, certo? Esse daqui, esse daqui. Eu vou clicar no modo de render, vou desisolar, né, para poder voltar para a cena que estava. E ó, a gente já pode perceber que está no lado errado, certo? Então, ó, vamos selecionar esse daqui e esse daqui, rotacionar em 90 graus. Vou puxar ele para cá. Agora está funcionando certinho. Vamos ver o topo aqui, como é que ele está. Opa! O topo ficou com um material diferente. Vou apertar L para selecionar ele. Vou vir aqui em Material, Metal Chaleira, e vou dar um Assign. Porque ele estava com material V2, lembra que a gente criou e acabou deletando. Está funcionando certinho também. E esse daqui também, está todo mundo corretamente funcionando. Certo? Vou ativar aqui a subdivisão novamente. E agora, nesse caso não tem problema, porque esse material ele é procedural. Mas a gente pode selecionar tanto a tampa quanto a chaleira, aperta Tab, A para selecionar todo mundo, para visualizar a nosso V. Eu vou apertar Ctrl Espaço. Ctrl Espaço, ele foca só em uma das telas do Blender, tá? Ctrl Espaço e focou só na minha tela de UV. Só para poder realmente dar uma organizada aqui, ó. Vou apertar L para selecionar os círculos. Vou puxar eles para cá. Vou puxar esses aqui. Colocar eles aqui, ó. Vou dar uma escalonadinha. Para caber aqui. Vou colocar esse daqui também. E agora a gente pode dar uma organizada. Nesse caso, como eu falei, não seria necessário porque é procedural o material, mas na maioria dos casos, quando a gente abre uma UV, a gente tem que deixar ela bem organizada, tá? Esse daqui também. Esse daqui eu estou deixando ele até num tamanho menor do que ele realmente é porque ele é a parte interna, tá? Eu sei que ele é a parte interna da parte aqui de dentro. E ó, é isso, tá funcionando perfeitamente. E agora nosso UV tá certinho. Inclusive esse daqui, né, ele tá com um material que tem UV. Só que como ele é só um plano, a gente nem ativou o Solidify, se eu vir aqui dar um Unwrap, ele funciona certinho. Só que perceba que ele está muito grande em relação aos outros. Então, ó, vai ficar praticamente invisível ó, os detalhes. Então eu vou dar uma diminuída. Nesse caso, por estar como V, fica todo errado aqui por conta do Solidify. Então eu vou dar um Ctrl A para aplicar o meu Solidify e vou aproveitar para abrir a UV, certo? Essa partezinha roxa aqui é por conta do nosso Solidify, tá? Por conta desse Crease Inner aqui. Se a gente desativar, ele some, certo? Vou ativar aqui. E agora, para a gente abrir o V, vamos isolar ele, apertando barra. Vou vir aqui no Viewport Shading padrão. E esse daqui a gente vai abrir meio como se fosse um cubo, tá? Um cubo seria aberto dessa forma. A gente seleciona os lados, seleciona aqui em cima também. Na verdade, vamos selecionar aqui. Ó. Vamos selecionar esses aqui. Seleciona esses do ladinho também. E seleciona esse loop aqui. Ó. Aí o que vai acontecer? A gente vai abrir ele. Porque essa partezinha aqui, a gente não está cortando ela. Quando eu der um Mark Sim, apertar A, U e Unwrap, ó, perceba que ele abriu. Certo? Beleza. Agora a gente pode sair do modo isolado. Vamos visualizar aqui como é que está a escala dele. Vamos diminuir bastante, porque a escala está muito pequena. Legal. Eu acho que eu só vou rotacionar em 90 graus aqui. Show. E agora está funcionando certinho. Bom, não se preocupem se vocês não entenderem de primeira. Assistam mais uma vez. O V é realmente complicado. Parece que é muito simples, mas quando a gente vai fazer na prática, às vezes a gente pensa, será que aqui vai funcionar? Será que não vai?
É tentativa e erro, tá, gente? Depois de um tempo, fica muito fácil. Você olha, você já sabe onde é que você vai fazer o corte, como que vai funcionar, mas no começo é mais uma tentativa e erro. Então, vá abrir o seu modelo, né? Se for um modelo diferente, faz o seu corte, aí você aperta A, né? Onde você precisa, abre a sua UV e vai fazendo, visualizando, vendo como tá. Dá um Gridify, né? Ou um Rectify, ou um Quadify, cada um tem um nome diferente se você usar um addon diferente em coisas que você vê que estão completamente abertas e podem ser algo plano, certo? Porque se a gente imaginar essa nossa chaleira aberta, ela nada mais é que um plano bem grande, né? E aí essas partezinhas aqui elas estão um pouquinho abauladas. Aí elas fecham num círculo, né? E vira a nossa chaleira. Bom, é isso, gente. Essa foi a nossa aula de UV, tá? É uma aula bônus, porque a gente já tinha resolvido o nosso problema lá do material. Mas dessa forma também vai funcionar perfeitamente, tá? Vejo vocês no próximo módulo.